Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de português da semana e vamos começar com uma ortografia do onde ou aonde, página 64 da unidade 8. Então vamos ler aqui um pouquinho. Onde é usado com verbos que não dão ideia de movimento. São verbos que pedem a preposição em na resposta. Exemplo, onde ele mora? Aonde é usado com verbos que indicam movimento e pedem as preposições a ou para na resposta. Exemplo, aonde ele foi? Podem fazer essa atividade aqui embaixo. Advérbio. Advérbio é a palavra que indica circunstância ou ideia de tempo, de lugar, de negação, de afirmação, de intensidade, entre outros. Vamos ver alguns exemplos. O pôr do sol é mais bonito na praia. A gente tem aí o advérbio mais, que a gente pode caracterizar como um advérbio de intensidade. Aqui da minha janela, a lua é tão bonita. O tão também podemos caracterizar como um advérbio de intensidade. Os advérbios também são usados para definir o grau de um adjetivo. Vamos aqui ver alguns exemplos. Você se lembra para que servem os adjetivos? Adjetivo é a palavra que expressa uma característica ou uma qualidade de um ser. Exemplo, o mar está muito calmo. Calmo é a característica que está sendo dada ao substantivo mar. Portanto, calmo aí é o adjetivo e mar é o ser que está sendo dado a qualidade a ele. O advérbio, quando usado antes de um adjetivo, ele define o grau desse adjetivo. Exemplo, o pôr do sol na praia é mais bonito que na cidade. Observem aí que bonito é o adjetivo que está se relacionando ao pôr do sol, né? E foi utilizado aí um advérbio mais, que é um advérbio de intensidade. Então, nesse caso aí, o mais, ele está comparando, né, o pôr do sol da praia com o da cidade de uma forma mais intensa. Portanto, a gente fala que ocorre aí um grau de comparação entre dois substantivos, que no caso aí é a praia e a cidade. Onde nessa frase fica bem claro que na praia o pôr do sol é mais bonito do que na cidade. Vamos conhecer agora um pouquinho desses graus comparativos dos adjetivos. Grau comparativo de superioridade. A mistura fez a fala dos catarinenses, principalmente os de Florianópolis, fica mais melodiosa. Retomando o texto de onde vem o sotaque, nós podemos perceber que a fala dos catarinenses é mais melodiosa que a dos gaúchos. Percebam que o adjetivo utilizado aí é melodiosa. E ele está sendo utilizado de forma intensa, né, de forma a comparar, de forma superior, os substantivos catarinenses e gaúchos. Essa frase estabelece uma relação e ela compara uma característica comum aos catarinenses e aos gaúchos. Portanto, o trecho em destaque, ele se refere ao grau comparativo de superioridade. Ou seja, quando nós utilizamos aí o advérbio mais, a gente está querendo dar a entender de que os catarinenses são mais, ou seja, a gente está colocando eles de forma superior aos gaúchos, ou seja, eles são mais, a fala deles é mais melodiosa do que dos gaúchos, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho o grau comparativo de igualdade. A fala dos catarinenses é tão melodiosa quanto a dos gaúchos. Percebam que o advérbio utilizado antes do adjetivo é tão. Também é um advérbio de intensidade. E ele está comparando de forma a igualar a fala tanto dos catarinenses quanto dos gaúchos. Ou seja, nesta frase eu entendo que tanto a fala dos catarinenses quanto dos gaúchos são melodiosas igualmente.
Grau comparativo de inferioridade. Pode-se notar o grau comparativo de inferioridade na frase a seguir. A fala dos gaúchos é menos melodiosa que a dos catarinenses. Então, percebam aí o uso do advérbio menos antes do adjetivo melodiosa, aonde eu percebo que a fala dos gaúchos é menos melodiosa do que dos catarinenses, ou seja, é inferior à dos catarinenses. Portanto, a gente compara aí como grau comparativo de inferioridade. Então, existem esses três, tá? Grau comparativo de superioridade, onde a gente utiliza o mais que. Grau comparativo de igualdade, onde nós utilizamos a expressão tão quanto. E o grau comparativo de inferioridade, onde utilizamos a expressão menos que, para poder definir, né, o grau de comparação entre os substantivos, tá? Agora vocês podem praticar a página 66 e a página 67. Virando aqui atrás, a gente vai encontrar algumas manifestações dos povos brasileiros, como, por exemplo, as adivinhas, trava-línguas, lendas, cantigas de roda, desafios. Então, vocês podem ler, divirtam-se lendo os provérbios, os trava-línguas, e depois podem fazer aqui as atividades da página 70 e da página 71. E para finalizar a unidade 8, podem terminar aqui na página 72 fazendo o número 2, ok? Bom, boa aula para vocês, beijinhos, fiquem com Deus.